Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa casa. Que Deus, Jesus e a espiritualidade amiga e bondosa que aqui está presente desde cedo, ampare a todos e os proteja. A leitura de hoje é uma psicografia de Divaldo, do livro Psicologia da Gratidão, autora Joana de Ângeles. Gratidão e trabalho. Todo crescimento pessoal, de natureza cultural, moral e espiritual, deságua inevitavelmente no sentimento da gratidão, da oferta, da participação no conjunto, tornando-se o indivíduo igualmente útil e valioso. A gratidão individual é uma nota harmônica a contribuir para a sinfonia universal, ampliando-se e tornando-se um sentimento coletivo que proporciona o equilíbrio social e espiritual da humanidade. Ademais, ninguém consegue vincular-se a um ideal de engrandecimento pessoal e humanitário sem arrastar outros pela emoção do seu exemplo e da sua bondade para as fileiras da sua trajetória. O sentimento da gratidão tem natureza psicológica e de imediato aciona o gatilho, sendo transformada em emoção e sensação orgânica. Quando se experimenta o sabor da gratidão, aumenta-se o desejo de mais servir e melhor contribuir em favor do grupo social em que cada qual se encontra e da humanidade em geral. É inevitável, portanto, a presença da gratidão no cerne das vidas humanas. Que assim seja. E assim, agradecidos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, façamos a oração que Cristo nos ensinou de todo o coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações, livrando-nos sempre de todo o mal, e que assim seja. Agora eu passo a palavra ao nosso amigo Lades para fazer a palestra, que ele seja envolvido de muita luz. Que assim seja. Uma boa noite aos meus irmãos do Ideal Espírita. Embora hoje não tenhamos aquela noite que tivemos na terça-feira passada, aquela lua bonita, aquele clima agradabilíssimo, continuamos a perceber um ambiente extremamente favorável, um ambiente extremamente abençoado pela espiritualidade superior que nos envolve e que faz com que a Casa Espírita Joana de Ângeles já seja uma grande trabalhadora na seara de Jesus. E nós que participamos, de todos aqueles que participaram na terça-feira passada, daquele primeiro encontro, daquele primeiro serão evangélico, a palestra do nosso irmão Luiz Nery, ainda estamos vibrando com aquilo que sentimos naquela noite, em termos de contentamento, de felicidade, de real prazer de estarmos em perfeita comunhão com a espiritualidade amiga e benfazeja que sempre foi. E eu me sinto muito honrado de ter sido convidado pela direção da casa, pelos irmãos da casa, para estar aqui hoje, nesta segunda tarefa, nesta segunda palestra da Casa Joana de Ângeles.
honrado porque realmente é uma honra. Eu me sinto honrado com tudo aquilo que a gente possa tirar de orgulho ou de vaidade que nós temos em nós, mas para mim é realmente uma grande honra poder estar aqui nesse momento, ainda sentindo, digamos assim, os eflúvios maravilhosos daquela festa de inauguração, se nós podemos usar essa palavra. E nos sentimos felizes também pela oportunidade de trabalho que a casa nos dá. Porque a tribuna espírita também é um trabalho. E nós, na condição de espíritos ainda submetidos a uma série de mazelas, ainda carregados de nossos erros do passado e do presente também, nós agradecemos pela oportunidade de trabalho que nos é dada. Porque certamente isso vai contar para nós como bônus hora quando a gente tiver que dar conta daquilo que viemos fazer na Terra, na presente romagem terrena. E por último, a gente sente uma grande responsabilidade, e realmente é uma grande responsabilidade, falar em nome da doutrina dos Espíritos, da doutrina consoladora, da moral evangélica, da moral cristã. E essa responsabilidade se reveste de uma característica muito profunda, porque sabemos que muitos dos ensinamentos que Jesus e a doutrina espírita nos dão gratuitamente, nós ainda não compreendemos e ainda não conseguimos incorporar na nossa vida. Então é uma grande responsabilidade falar aos irmãos daquilo que muitas vezes nós mesmos não conseguimos compreender e muito menos seguir. Mas a tarefa espírita exige, a tarefa cristã exige de nós que nós suplantemos as nossas dificuldades, deixemos de lado as nossas mazelas e arregacemos as mangas do trabalho de pregar o Evangelho, divulgar a mensagem cristã. Jesus, na altura de sua vida, disse aos apóstolos: ide e pregai, divulgai a todas as nações a boa nova. E nós, com essa tarefa de ocuparmos a tribuna espírita, estamos tentando atender a esse chamamento de Jesus. E já que estamos falando de Jesus, nos lembramos dele na sua última semana aqui na Terra, já em Jerusalém, depois daquela recepção maravilhosa, onde o povo o esperava, festivo, alegre, e de todo aquele contentamento das pessoas simples pela presença de Jesus em Jerusalém, por ocasião dos festejos da Páscoa. Mas por trás daquela festividade, daquele povo simples e alegre, havia uma tensão muito grande no ar. A pressão exercida pelos fariseus, pelos doutores da lei, por aqueles que tentavam e tentaram muitas vezes fazer com que Jesus caísse em contradição e tentasse derrogar a lei mosaica. A tensão era muito grande. Assomado a isso, Jesus sabia que em alguns dias iria enfrentar o Calvário. Ele sabia que chegara a época de se cumprir a sua missão aqui na Terra. E isso criou entre os apóstolos uma tensão muito grande. Na Santa Ceia, logo após a Santa Ceia, a última ceia, como é chamada, Jesus anunciou que estava voltando ao Pai. E os apóstolos ficaram desorientados. Tomé, sabidamente aquele apóstolo que externava com mais facilidade as suas dúvidas, é tido como aquele que não acreditava. Mas Jesus, como nos deixas?
Se tu vais e diz simplesmente que nos abandonas, não estou vos abandonando, a nenhum de vocês. Estarei com vocês e tem mais. Logo, logo, vocês me seguirão. E Tomé insistia: Jesus, nem sabemos direito para onde vais, como vamos saber o caminho para te seguir? E Jesus então: não estareis sozinhos, eu estarei com vocês. Sempre estarei com vocês. E tem mais. Logo, logo, eu vos enviarei um Consolador, que vai estar com vocês até o final dos tempos. E há de falar de coisas que eu não vos falei, e daquelas que eu vos falei e que vós não compreendestes, e daquelas que os homens distorcerão, daquelas que os homens esquecerão. Jesus prometia aos apóstolos um Consolador. Os apóstolos certamente não entenderam, como muita gente até hoje ainda não entendeu esta promessa de Jesus. Tanto que negaram Jesus, fugiram perante a prisão de Jesus, não conseguiram, naqueles instantes sofridos do Calvário de Jesus, dar o devido testemunho. Sofreram por isso. Há o sofrimento de Judas, que figura como traidor, de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, e da dispersão dos apóstolos, a dificuldade que tiveram naqueles dias seguintes de se reunirem, só voltando a se reunir quando a notícia de que Jesus ressuscitara se espalhou. Nós, humanidade naquela época, também estávamos afogueados, também estávamos assustados, também tínhamos as incertezas e as dúvidas que os apóstolos demonstravam. Nós estávamos também vivenciando aquelas situações. E essas situações perduraram ao longo de toda a história por 2000 anos. Por 2000 anos, as palavras de Jesus foram mal entendidas. Todo o seu sofrimento foi desvirtuado e levou a práticas, a concepções, a entendimentos que destoavam da verdadeira mensagem cristã, tipicamente fundamentada no amor ao próximo, no perdão e na caridade. Quanta ignomínia, quanta luta, quanto sofrimento, quanta busca pelo poder temporal, quantas disputas, quantas guerras em nome de Jesus. Ao longo de 2000 anos, a humanidade, a humanidade, não conseguiu entender Jesus, não conseguiu perceber em profundidade o objetivo de que Jesus trazia, que Jesus trouxe, que nos ensinou durante 3 anos. Não entendemos sequer o martírio pelo qual ele passou. Mal entendemos os seus ensinamentos, o que dirá os seus sofrimentos. Mas, cumprindo-se a promessa de Jesus, eis que surge o Consolador prometido. A doutrina espírita cumpre exatamente tudo aquilo que Jesus falou deste Consolador prometido, deste Consolador que ele nos enviaria. Se nós lermos o capítulo 6 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos ler: o Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, em fazendo compreender o que Cristo não disse, senão por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos de ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos
porque fala sem figuras, sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios, vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. O Consolador prometido, a doutrina espírita, está aí já há bastante tempo, benfazejo, à nossa disposição, fazendo na terra este papel de consolação profunda. As casas espíritas estão ali para fazer com que se cumpra essa promessa de Jesus. Esta casa faz parte desta grande promessa de consolação que Jesus deu aos seus apóstolos em meio àquela incerteza e àquela dúvida que eles viveram naqueles dias que antecederam o martírio de Jesus na cruz. A doutrina espírita e esta casa dão a nós hoje essa mesma sensação. Somos ainda como aqueles apóstolos naquela situação, seres que temos dúvidas, temos incertezas, temos fraquezas, não sabemos muitas vezes como agir, como nos comportarmos perante as vicissitudes da vida. E a doutrina espírita, à guisa então deste Consolador prometido, nos traz respostas claras às nossas perguntas. Não mais a ideia de que somos seres atirados à nossa sorte, puros epifenômenos da matéria. Somos seres espirituais vivenciando uma experiência da matéria. Fomos um dia criados por um Deus, causa primária de todas as coisas, Senhor do universo. Simples e ignorantes fomos criados, submetidos à lei de evolução, a cada dia vivenciando experiências, nos transformando em pessoas melhores pelo conhecimento das coisas. E neste caminhar, estamos vindo e repetindo vindas à matéria através de um processo que nós chamamos de processo reencarnatório, vivenciando experiências na matéria em diversas situações das mais diversas, das mais diferentes, a fim de que o nosso aprendizado, que a nossa percepção da realidade que nos cerca seja o mais amplo possível e nos permita dar passos nesse caminho evolutivo. A doutrina espírita nos coloca diante de uma realidade que nos conforta quando nos diz: o mal não existe, tudo que existe é o bem. O bem são as leis representadas no universo pela perfeição da própria criação. Tudo é perfeito neste universo e nós estamos colocados nele como criaturas simples e ignorantes para entendermos esse universo e para vivermos de acordo com o bem. O mal não existe, o mal simplesmente é um reflexo, é uma consequência do dia em que nós laboramos fora do bem, no dia em que andamos não de acordo com as regras do bem. A doutrina espírita é consoladora, isso nos consola. Aquela figura demoníaca, mera ilusão, alegoria criada para tentar explicar as mazelas que estão à nossa volta pela nossa incúria, os sofrimentos pelos quais passamos, benditos sofrimentos, são alertas de que nós não estamos caminhando de acordo com a lei. Existe a lei de trânsito, né? Acredito que a maioria aqui dirija. Existem regras
Existem sinais, existem uma série de condicionamentos para que você possa estar habilitado a andar e dirigir um veículo no trânsito. Não será castigo de ninguém, muito menos de Deus, se nós desrespeitarmos essas regras, e infelizmente desrespeitamos, e andarmos na contramão, acima da velocidade, não respeitarmos os sinais quando um acidente acontecer com a gente. E muitas vezes esses acidentes são pequenos e nos alertam: você não está seguindo a regra correta. Você não está dirigindo a sua vida de acordo com a lei do bem, a única que existe. Quando o nosso estômago, o nosso fígado dói, corremos aos médicos, fazemos exames, tomamos remédio, mas não nos preocupamos em épocas anteriores com a alimentação correta. Desrespeitamos o mecanismo de funcionamento do nosso corpo. Não é castigo divino, é a nossa incúria na condução das nossas próprias vidas. A doutrina espírita nos ensina claramente: somos os arquitetos, os artífices dos nossos dias, dos nossos acontecimentos, das nossas vidas. Nada nos acontece sem que haja uma causa. E essa causa pode ser muito imediata, mas pode também ser muito remota. Mas, se nós plantamos, nós haveremos de colher. Se nós plantamos corretamente, a nossa vida terá colheitas corretas. Mas se nós laboramos no mal, certamente a nossa colheita terá essa característica maléfica. Bendita a dor que nos alerta que nós estamos caminhando no sentido errado. A doutrina espírita nos ensina que somos seres fadados a sermos felizes. Deus não nos criou para sofrer. Deus não nos colocou na terra atirados à própria sorte, como pregam as teorias existencialistas modernas. Somos seres objetivados a sermos felizes. Apenas precisamos aumentar os nossos esforços no sentido do entendimento das leis que regem o universo, a nossa vida, os nossos dias, as nossas relações, as leis que nos unem uns aos outros, e começarmos a aumentar o nosso esforço no sentido de agirmos de acordo com essas leis. Essa talvez seja a mensagem mais consoladora. A doutrina espírita nos consola pelo conhecimento das coisas, fazendo com que nós saibamos da onde a gente veio, o que nós estamos fazendo aqui, agora, nesse presente momento, e qual é o nosso porvir, o que há para nós no futuro. Nos consola pela fé, pela esperança, e nos dá como fundamento a moral cristã, o ensinamento dado por Jesus quando reedita, revisita todos os evangelhos, dando a nós, dando a cada um de nós, dando a esta humanidade sofredora explicações mais coerentes, explicações mais claras, não as parábolas de Jesus próprias àquela época, mas ensinamentos claros e objetivos. Essa é a verdadeira consolação que Jesus nos prometeu. E estas casas, como a Casa Espírita Joana de Ângeles, promove esta consolação. De que forma faz isso? Todos nós um dia procuramos a Casa Espírita. Todos nós um dia entramos na Casa Espírita. Uns por curiosidade, outros porque lá no fundo as explicações que recebia à sua volta das igrejas, das religiões, das filosofias, das pessoas, não satisfaziam do seu íntimo. Outras afogueadas por problemas próprios,
dúvidas com relação a si, aos seus pensamentos, às suas ações, problemas familiares, problemas sociais, problemas de toda espécie, opressões, desenganos, infelicidades, nos colocam dentro da casa espírita. Assim a casa espírita deve estar com as portas abertas como se fosse o lar. Aquele lar que nós almejamos ter, onde existe paz, onde existe carinho de pai e de mãe, onde existe a fraternidade entre irmãos, onde existe o amor entre marido e mulher, o respeito entre pai e filho e pai. O lar que aconchega, que acarinha, que recebe, que escuta sem julgar, sem recriminar. Este é o primeiro ambiente que a casa espírita precisa ter. E nós, provavelmente, um dia sentimos esse ambiente lar na casa espírita. Sentimos que fomos bem recebidos, que alguma coisa tocou em nós, e não só das pessoas que estavam lá, mas do ambiente, da própria espiritualidade invisível que nos acercou. Nos sentimos bem. E muitos de nós voltamos na semana seguinte. Eu, por exemplo, estou voltando há mais de 50 anos. No fim, a gente acaba aprendendo alguma coisa, né? A mudar, não mudei muito. Mas é isso que acontece. O ambiente de lar é o primeiro ambiente que nós devemos perceber na casa espírita. Mas não pode ficar só nisso. E não pode deixar de ser isso. Vem um segundo momento, onde nossas dores, nossas angústias começam a ser tratadas. Através do passe, através da meditação, através da prece, através do acompanhamento espiritual, através de todas as práticas que se desenvolvem na casa espírita. A casa espírita acaba tendo uma conotação de hospital, onde nós, pouco a pouco, vamos nos livrando de nossas mazelas. Se não nos livramos delas, vamos compreendendo a sua origem e muitas vezes compreendendo o bem que elas nos fazem. Deixamos de sofrer angustiosamente, desesperados. O espírita deve, pelo conhecimento doutrinário, ser uma pessoa tranquila perante as suas próprias vicissitudes. Assim, a casa espírita, sem deixar de selar, ela passa também a ter o papel de hospital, onde nós curamos das nossas mazelas. E num terceiro momento, sem deixar de selar, sem deixar de ser hospital, porque nós sempre vamos precisar do aconchego do lar e sempre ainda vamos precisar, pelo menos no estágio atual, de acompanhamento para mantermos o nosso equilíbrio físico, psíquico, emocional, sem deixar de selar e ser hospital. A casa espírita passa a ser também escola, onde nós começamos a entender a nossa realidade, a nossa condição de espíritos imortais, a evolução. Começamos a entender todo esse universo que nos cerca. E aí a consolação se dá com este conjunto. O espírita é aquele que tem essa consolação à sua disposição pelo entendimento daquilo que a doutrina espírita está nos ensinando. Aqui, na casa Joana de Ângeles, como falei há pouco, e como em todas as casas espíritas, embasado na moral cristã, está esse lar, este hospital e essa escola à nossa disposição, para que nós possamos mudar as nossas vidas, criarmos um ponto de apoio para iniciarmos um trabalho de domar as nossas más tendências, e nós as temos. Conhece-se o verdadeiro espírita, disse Kardec, pelo esforço na carne,
Sofremos ainda a influência desta carne, nossos instintos, que nos preservaram ao longo de milhares e milhares de anos, ainda residem em nós. Precisamos domá-los, precisamos nos libertar da matéria. A doutrina espírita e as casas espíritas estão aí, à nossa disposição. Para quem é então essa casa? É para cada um de nós que precisamos de um lar, que precisamos de hospital e que precisamos de escola, porque participamos, infelizmente, de uma humanidade, somos participantes de uma humanidade desesperançada. Se nós ligamos a televisão, só temos notícia de tragédias que abrangem muitas pessoas, tragédias individuais, tragédias de toda espécie, guerras. Se nós olharmos a história da humanidade, de Jesus para cá, e provavelmente até antes, nunca houve um único dia de paz em todo o planeta Terra. Sempre, em algum lugar, alguém estava empunhando armas contra alguém. Somos essa humanidade, ainda participamos dessa humanidade maravilhosa que está aí, deste mundo maravilhoso que Deus colocou à nossa disposição e que nós, infelizmente, ainda não sabemos utilizar. As casas espíritas, a casa Joana de Ângeles, é para cada um de nós que temos necessidade desse aprendizado, temos necessidade de sanar as nossas deficiências, de curar as nossas mazelas, de nos sentirmos acarinhados pela espiritualidade superior para encontrarmos forças para vencermos tantas dificuldades que essa humanidade tem passado. Se nós olharmos a nossa sociedade de hoje, que sociedade maravilhosa, né? Nós somos capazes de pegar um bólide, fazer com que ele saia fora da gravidade da Terra e ele se projete pelo espaço e coloque um artefato que vai fotografar e coletar a amostra em outros planetas, e com expectativas de, dentro de alguns anos, nós possamos também estar lá. Hoje já estamos cruzando o espaço, mandando mensagens ao encontro de outras civilizações. Não conseguimos atravessar a rua para nos desculparmos, para pedir perdão com o vizinho, com quem nós nos desentendemos por causa do cachorro, da bicicleta da criança ou do arranhão no carro. Nós estamos desvendando o genoma humano. Estamos concluindo como é a arquitetura da criatura humana. Descobrimos a causa das doenças. Estamos céleres, avançando para eliminarmos essas mazelas que nós chamamos de doença. Não conseguimos ainda, em fibra alguma, descobrir a razão, a fonte dos sentimentos melhores que possam habitar em nós. Nós pegamos um celular, teclamos os númerozinhos e falamos com qualquer parte do mundo. Não conseguimos ouvir ou levar uma palavra a um filho ingrato, a um irmão descontente, a um esposo, uma esposa infiel. Jesus pedia que nós fizéssemos isso há 2 mil anos. Somos esta humanidade que, à medida que a tecnologia nos dá poderes, nós estamos nos transformando em seres mais desumanos. É para cada um de nós que participamos desta humanidade que esta casa, a Casa Espírita Joana de Ângeles, abriu as suas portas. É aqui que cada um de nós vai encontrar
aquele aconchego, aquele acarinhamento, aquela palavra de amor da espiritualidade de um amigo. É aqui que nós vamos também dar esta palavra, porque Jesus, quando era pressionado pelos fariseus, alguns disseram: como pode ser o Filho de Deus se anda com gente de má índole? E ele respondeu: são os doentes que precisam de médico. Somos nós, doentes desta humanidade, que precisamos das casas espíritas, que precisamos da casa espírita Joana de Ângeles. É para cada um de nós que esta casa abriu as portas. E é para cada um de nós e por cada um de nós que ela vai manter as suas portas abertas por muito tempo. É o Consolador prometido por Jesus. É o Consolador vivificando a mensagem de Jesus, colocando para cada um de nós de uma maneira fácil, clara, objetiva, inequívoca. A doutrina espírita traz gratuitamente todo esse conhecimento para nós. A doutrina espírita tem como objetivo transformar esta humanidade, pela transformação individual de cada um de nós, pelo esforço que cada um de nós deve fazer para mudar essa humanidade. E essa casa espírita, então, ela atende certamente aquele chamamento de Jesus quando disse: ide e pregai. Mas ela também atende aquele chamamento de Jesus quando diz assim: vinde a mim, vós, que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Atende também quando Jesus, de braços abertos, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Que assim seja.